A palavra que eu tinha em mente antes era uma, mas o Senhor levou para outro caminho. E depois que eu ouvi esses louvores, não tem como a gente não se alegrar, não tem como a gente não pensar de estar um dia na glória, na eternidade, ao lado do nosso Pai, ao lado dos nossos irmãos, louvando a Ele, exaltando a Ele e falando com Ele face a face. Esse é o desejo, e acredito que seja o propósito de todo o cristão, de você, o meu propósito, de cada um que aqui está. E a palavra que o Senhor colocou aqui no meu coração, ela se encontra no livro de 2 Pedro, no capítulo de número 3, e a partir do verso 3, nós vamos ler alguns versículos, amém? E eu vou falar uma coisa, é uma palavra que nos dias de hoje é até meio difícil de se ouvir, mas principalmente é muito mais difícil de falar, de estar aqui falando. Vamos ler então 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, e qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam, demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Eu vou repetir. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Verso 14. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Amém? E meditando nesta palavra, quando eu era mais novo, não faz tanto tempo assim, tá? Quando eu era mais novo, há uns 2 aninhos atrás, aí vamos dizer, talvez umas 2 décadas, tinha um irmão ali na nossa igreja
que é até a mesma igreja que minha mãe, que está aqui ao lado, a gente congregava. E esse irmão, ele não sabia ler, ele era analfabeto, mas ele era o vice do nosso pastor local ali, durante muitos anos, durante muito tempo. E todas as vezes que ele tinha uma oportunidade, ele sempre dizia assim, ó: eu não sei ler, eu não sou pregador, eu não sou, de repente, usado como muitas pessoas são usadas, mas uma coisa eu sei dizer, que Jesus Cristo, Ele cura, Jesus Cristo, Ele liberta, Jesus Cristo, Ele salva, e em breve Ele voltará para buscar a sua igreja. Era o que ele sempre dizia. E o mais engraçado, eu queria perguntar para vocês se algum de vocês gostaria de chutar o nome desse irmão. Alguém tem alguma ideia? Quase. O nome dele era Jesus. O nome desse irmão era Jesus. Jesus Lustosa. E era um irmão que a gente tinha muito carinho, o pessoal da igreja tinha, né, mãe? Todas as famílias da igreja, inclusive até as brincadeirinhas, o David ia gostar. Quando ele se chegava a gente ali, a gente brincava: Jesus está chegando, Jesus está no nosso meio. E ali a gente, como criança, depois como adolescentes, foi criando um carinho tão grande por ele. Mas isso ficou muito marcado em mim, essa frase que ele dizia, que Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva, e em breve Ele voltará a buscar a sua igreja. E hoje em dia é muito difícil a gente ver, de repente, palavras como essa, ministrações, pregações como esta nos dias de hoje, porque talvez muitas pessoas hoje em dia estão preocupadas, de repente, com dinheiro, preocupadas com bens, preocupadas com o dia de amanhã, o que irá vestir, com o dia de amanhã, aonde irá trabalhar, quanto dinheiro terá, qual será o seu patrimônio. Mas o Senhor, Ele sempre nos deixa um alerta, que Ele virá como um ladrão. E você pode ter riquezas, você pode ter posses, você pode ser influenciador, ter status, mas se você não estiver firmado na rocha, se você não estiver com o pensamento no céu, buscando o reino de Deus, de que vai adiantar tudo isso? De que vai adiantar dinheiro, carros? De que vai adiantar posses? Se nós não iremos morar na glória? De que adiantará tudo isso se nós estaremos fadados a viver um tormento todos os dias da nossa vida para a eternidade? Então, o que o Senhor aqui nos pede é para que buscamos primeiro o reino dos céus, e todas as outras coisas podem nos ser acrescentadas, mas se elas não forem acrescentadas, o mais importante é o que nós temos que ter o nosso pensamento ligados, que é estar um dia na casa do Senhor, face a face com Ele, na Nova Jerusalém, louvando, exaltando a Ele e dizendo: Senhor, Tu és santo, santo, santo é o Teu nome. E antigamente a gente ouvia muito essas palavras. Eu me lembro, pelo menos em cultos, que talvez uma vez por mês, uma vez por semana, havia pregações que o Senhor, usando os seus servos, Ele dava palavras sobre a salvação, sobre novas moradas, sobre o dia que o Senhor virá. E hoje em dia está difícil ouvir palavras. Não que as outras ministrações sejam ruins, sejam erradas, mas hoje em dia é meio difícil você viver neste mundo em meio a aflições, em meio às lutas. A gente pode ver aí na TV as guerras que vêm acontecendo ali em Israel, as guerras que vêm acontecendo da Palestina contra Israel.
crianças, bebês. O dia que eu li essa matéria, que eu vi essa matéria na TV e que eu li ela ali no computador, eu não acreditei. Em pessoas num nível de maldade tão ruim, pessoas tão cruéis que foram capazes de degolar bebês recém-nascidos. E eu olho para isso, eu me pergunto, Senhor, como pode haver um ser humano com uma maldade tão enorme desse jeito? Como pode haver uma maldade dentro de uma pessoa que é capaz de degolar um bebê, uma criança? Para mim já é difícil entender uma pessoa que mata a outra, uma pessoa que no momento de fúria tem a capacidade de tirar a vida de outra. Mas imagine fazer o mal contra crianças, fazer o mal contra um bebê que não tem nem a noção de onde ele está. E a gente vê tanta maldade, tanta crueldade no mundo de hoje. Crianças sendo abusadas, crianças sendo colocadas ali frente a frente com a sexualidade, crianças sendo colocado a ouvir músicas que falam de riquezas, de pornografias, de sexualidade, crianças colocadas ali em filmes, em desenhos que induz até a homossexualidade. É difícil crer nisso hoje em dia. Crer que as pessoas têm pais aí que não enxergam isso, que não ligam, ou que diz, quando ele crescer, ele vai decidir o que ele vai ser. Mas não. Tudo isso é uma obra do inimigo, tudo isso é uma obra do maligno, tentando colocar na mentalidade, tentando colocar no coração das nossas crianças que o mundo é assim, que o mundo é cheio de crueldades, que o mundo é cheio de maldades, que o mundo é cheio de coisas que só tem interesse a nossa carne. Mas não. Eu dou graças a Deus pela vida de pais que estão aqui hoje, de ensinadores, de professores que têm ensinado as nossas crianças que o nosso mundo é bom, que viver aqui é bom, mas o principal, que nós estamos crescendo, vivendo para pregar a palavra do Senhor, para ensinar os caminhos do Senhor, e para que essas crianças possam crescer espiritualizadas, possam crescer com uma vida, com um pensamento lá no céu e de transformar a vida de outras. E essa oração que a gente fez aqui hoje, eu fui muito tocado por ela. Foi uma revelação do céu aqui para o nosso pastor Vitor, para o nosso pastor Ramones, para orar por essas crianças, porque elas estão sendo realmente atacadas, estão sendo realmente ali, fuziladas por pensamentos, por músicas, por desenhos, por tudo aquilo que possa levar elas à perversão. Mas se nós permanecermos orando, se nós permanecermos buscando ao Senhor e entregando a nossa vida a Ele e buscando discernimento para que essas crianças possam ser ensinadas todos os dias com a palavra de Deus, com a sabedoria dos céus, para que elas possam crescer vivendo e buscando o melhor do Senhor. Glória a Deus. E o Senhor mesmo diz em suas palavras, ali no Velho Testamento, no livro de Gênesis, havia ali um homem cujo nome era Noé. E o Senhor disse que haveria um dilúvio e que era para ele pregar para o mundo, para as pessoas. Mas naquele tempo ainda não chovia sobre a terra, e muitos não deram ouvidos às palavras daquele homem, que o dilúvio chegaria, que choveria sobre a terra, e que aqueles que não dessem ouvidos seriam mortos, seriam afogados.
E às vezes eu penso como Noé se sentiu ali, dizendo: Senhor, por que eu tenho que falar isso? Senhor, eu vou falar, eu vou fazer, mas por que eu? E se as pessoas não derem ouvidos à minha palavra? E se as pessoas simplesmente não acreditarem que haverá isso? E foi dito e feito. Ali as pessoas não creram, as pessoas não acreditaram que haveria aquele dilúvio. Mas chegou o dia, e Noé começou a construir a arca, continuou a pregar, continuou a falar que viria o dilúvio, que viria água sobre a terra. E com certeza muitos ali deveriam rir da cara dele, muitos deveriam ali caçoar dele, dizendo: você está louco. Muitos ali poderiam dizer: Noé, de onde você tirou isso? Você deve estar biruta. Mas chegou o grande dia, e ninguém deu ouvidos. E a palavra diz que naqueles dias as pessoas festejavam, ainda davam-se em casamentos, as pessoas continuavam a não dar ouvidos a ele. E veio o dilúvio, e todas as pessoas que não deram ouvidos a ele morreram, foram afogadas. Mas aqueles ali que o Senhor guardou, a família de Noé, a gente pode aqui colocar como nossa família, não apenas nossa família de sangue, mas nossos irmãos, a igreja. Aquele que realmente der ouvidos subirá com o Senhor quando ele vier. Aquele que acreditar através da palavra dos pregadores, não só aqui de mim, mas como dos nossos pastores, dos nossos evangelistas, de todos aqueles que subiram aqui nesse altar a ministrar. O dia do Senhor virá, e ele voltará e buscará a sua igreja, e todo aquele que crê e confessar que ele é o Senhor subirá e estará nos céus de glórias. Se você crê nisso, você pode levantar a sua mão, você pode adorar a ele e pode dizer: Senhor, eis-me aqui. Enquanto o Senhor não vem, envia-me, Deus, a pregar a tua palavra, a falar do teu evangelho, porque essa é a nossa missão na terra: pregar o evangelho a toda a criatura. Deixe ser usado por ele, deixe que o Espírito Santo aflore dentro do seu ser, deixe que o Espírito Santo te use, que você seja a boca de Deus para pregar o evangelho, para que outros que estão aí fora, e outros que até mesmo dentro das igrejas não creem que esse dia virá, deixe que o Espírito Santo do Senhor te levante nesta terra para pregar este evangelho de amor, este evangelho de libertação e cura, mas principalmente este evangelho de salvação. Aleluias! Porque esse é o nosso maior objetivo como cristão, é pregar, é salvar almas. Não que nós venhamos a salvar, mas que nós venhamos a levar aquele que é poderoso para salvar, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia morreu na cruz, em uma cruz como essa, que derramou o seu sangue, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Aleluias! Glorificado, exaltado é o teu nome, Pai. E meus irmãos, o dia que eu vim aqui na live, que foi o pastor, que é amigo de vocês, né? Ele contou a história dele, e ele disse ali que ele viveu em um lugar de tormento, onde ele via espíritos intercedendo, mas teve uma coisa ali que deixou marcado em mim, que foi quando ele disse assim, que nós devemos ter medo do inferno, que nós devemos sim ter medo do inferno. Ele dizia que ele não tinha antes, mas eu não diria que nós devemos realmente ter medo do inferno, mas temer sim ao inferno e acreditar que ele é real.
Porque senão o Senhor não teria escrito ali na sua palavra, não teria escrito nos livros do Novo Testamento, não teria ali escrito nos evangelhos, não teria usado a vida de Paulo para nos ensinar e nos lembrar que o inferno é real, porque ele é. E eu não quero viver neste inferno. Eu não quero nem sequer ter a oportunidade de passar perto daquele lugar, porque na palavra de Deus diz que aquele lugar haverá pranto e ranger de dentes. Imagine esse mundo que a gente vive, com guerras, com doenças, com pandemia, com sofrimentos, com pessoas que sentem a vontade de se suicidar, pessoas em depressão, pessoas que desacreditam, que não têm uma esperança. Imagine viver onde pessoas são capazes de ferir o outro por conta de coisas pequenas. Pessoas que de repente vêm ali com uma arma e anunciam um assalto, diz que vai te roubar, e simplesmente por nada, de repente por não ir com a sua cara, uma pessoa é capaz de atirar em você. Pessoas que entram em brigas de repente por conta de trânsito, brigas por conta de alguma fila de algum lugar, brigas por conta de alguém xingar alguém da sua família, e tem pessoas que é capaz de tirar a vida de outro ser humano por isso. Então, se neste mundo há pessoas que têm vivido com medo, imagine você viver naquele lugar. Imagine viver ali onde o fogo será eterno. Eu não quero viver neste lugar. Eu não quero passar perto dali. Por isso, ultimamente eu tenho buscado muito ao Senhor e pedido discernimento, pedido sabedoria a Ele. Porque essas lutas, tudo isso que nós temos passado, tudo isso está escrito na palavra dEle. Que nós passaríamos por guerras, por tribulações, por aflições, ainda aqui nesta terra, ainda neste tempo. Mas tudo isso, assim como Ele foi crucificado, assim como Ele foi cuspido, assim como Ele foi torturado, tudo isso foi para que se cumprisse a palavra do Senhor e se cumprisse o evangelho dEle. Porque depois que o homem ali no paraíso, no jardim do Éden, pecou, a maldade veio sobre a terra, sobre o ser humano, e foi necessário que Jesus viesse, cumprisse o propósito, cumprisse a palavra dEle, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de morarmos novamente com o nosso Senhor, de retornarmos novamente a um lugar de alegria. E assim como o inferno é real, assim como tem essa triste notícia, também tem a melhor notícia possível, que o céu também é real. O céu é de verdade, e Jesus está lá preparando morada para cada um de você que puder aproveitar a oportunidade de estar nesta terra, pregando a palavra, trazendo mais almas para que Jesus possa salvar, cumprindo a missão de nós como cristãos, que é pregar o evangelho a toda criatura, e que o Senhor venha salvar o maior número de almas possíveis. Esse é o nosso objetivo. E eu queria te fazer uma pergunta: o que você tem feito como cristão? Como você tem agido? O que você tem feito com a oportunidade que o Senhor te deu de estar aqui nesta terra, de estar aqui? O que você tem feito? Reflete aí no interior da sua mente, no mais profundo da sua alma, como nós temos vivido nos dias de hoje, como nós temos vivido aí na rua,
fora da igreja. Porque não adianta nós estarmos aqui, estarmos como santos. Podemos aqui subir no altar, falar da palavra do Senhor. Podemos estar aqui louvando. Podemos estar aqui ministrando, tocando um instrumento, ou até mesmo aqui embaixo, ouvindo, levantando as mãos, glorificando a Ele, trabalhando para o Senhor. Mas nada disso irá importar se você não estiver entregando o melhor ao Senhor. Nada disso adiantará se você não estiver fazendo isso, além de estar fazendo com amor, o principal, de estar buscando almas aí fora, que precisam ouvir a palavra do Senhor. Pessoas que se sentem aí com depressão, pessoas que passam por aflições, pessoas que ainda não se encontraram na vida, talvez estejam apenas vivendo por viver. Pessoas de repente com tudo, com dinheiro, com carro do ano, com status, pessoas que têm fama, mas pessoas que são vazias, pessoas que são ali, e diz na palavra do Senhor, pessoas que vivem como sepulcros calhados, vazias, apenas com ossos, pessoas ali que se ela buscar o mais íntimo do coração dela, o mais íntimo do seu ser, essas pessoas não estarão sentindo nada, dessas pessoas não virá nada. E nada, nós não somos nada se não for o Senhor, se não for Deus em nossas vidas. E Jesus disse: eu sou a água da vida, quem quiser venha a mim e beba, e nunca mais terá sede. Então imagine você vivendo como uma dessas pessoas, ou imagine essas pessoas vivendo aí sem sequer enxergar uma possibilidade, sem ter uma esperança, e você que conhece a verdade, que conhece o caminho, pregar para ela, falar do amor de Jesus a ela, e de repente ela ser transformada, ser restaurada. Imagine a alegria do nosso Senhor te usando. Imagine a alegria do nosso Senhor pensar: meu servo está pregando a minha palavra, ele está levando a minha mensagem. E imagine a alegria dessa pessoa em ter você ali como uma pessoa que deu um direcionamento a ela. Eu ficaria muito feliz, como eu já fui muito feliz. E uma vez, quando um amigo meu precisava de uma palavra, ele precisava ali de uma mensagem, e ele simplesmente não tinha noção que ainda havia uma esperança para ele, e ele era jovem. Na época acho que ele tinha uns 20 e pouquinhos anos. E ele falou: meu, tudo isso que você me falou me deu um novo ânimo, me deu um direcionamento. E o quanto eu fiquei feliz ali naquele dia. Eu cheguei depois e chorei ao Senhor e disse: Senhor, muito obrigado por usar a minha vida, e eu quero viver isso mais vezes. E é isso que o Senhor quer para você, que você seja uma pessoa usada por Ele. Amém? E eu tenho muito isso dentro de mim, porque quando nós éramos crianças, e quando nós éramos também adolescentes, nós morávamos ali num quintal, onde haviam duas casas. A nossa casa, que era minha mãe, meu pai e meus irmãos, e na casa da frente tinha o meu avô, a minha avó e mais dois primos meus que moravam conosco. E o meu avô era uma pessoa muito temente a Deus, muito temente a Deus, e de uma simplicidade tão grande ao falar do Senhor, tão grande a viver com o Senhor. Eu me lembro que muitas das vezes a gente dormindo, né, mãe? Mais ou menos umas 5 horas, 5:30 da madrugada, a gente ouvia meu avô cantando louvores da harpa. Meu avô ali fazendo o culto dele matinal, o seu devocional, e ele cantava os 3 louvores dele. E esses 3 louvores, desses 3,
talvez o pastor até conheça, que era aquele Mais Grato a Ti. Era o louvor que ele cantava todos os dias. E é um louvor que fala profundamente comigo. E o meu avô, ele era um homem muito simples, muito humilde, mas um homem grandioso, um homem de uma estatura pequena. Ele era aproximadamente desse tamanho. Um homem ali que vendia amendoim e bala nas ruas, mas por onde ele passava, ele sempre carregava a sua Bíblia e ele carregava aqueles folhetinhos da Assembleia de Deus, com mensagens sobre a vinda de Jesus, com mensagem de ânimo. E todos os dias ele fazia esse devocional. E ele não deixava de pregar a palavra de Deus por onde ele andasse. Muitas vezes eu saí com ele. E eu era uma criança muito tímida. Eu ainda sou tímido, mas naquela época eu era muito mais tímido. E eu sentia vergonha de chegar nas pessoas e ver o meu avô ali falando que era crente. Ver meu avô falando sobre a palavra. E eu me perguntava às vezes como que ele tem coragem assim de, independente da pessoa, se é um morador de rua, se é uma pessoa que está ali trabalhando, se é uma pessoa que está simplesmente caminhando e entrou na direção dele. Mas eu me lembro profundamente de um testemunho dele. De um testemunho, não que ele me falou, não que ele contou às pessoas, mas de um testemunho que eu fui capaz de ver e de um testemunho que eu, por experiência própria, pude viver ali. Todas as vezes que a gente subia, tinha uma ladeira que nós subíamos de paralelepípedo aí à igreja, e o nosso bairro naquela época era um bairro que era violento, mas na época que a gente chegou ali, ele já estava começando a amenizar. E havia na esquina da igreja, em uma das esquinas ali, sempre ficava jovens. Naquela época, se eu não me engano, acho que com uns 18, 20 anos, 22 anos. De 4 a 5 jovens que ficavam ali usando o seu baseado, que ficavam ali na rodinha entre eles, de repente falando em coisas que eles iriam fazer. Eram jovens que não tinham o direcionamento da palavra, não por não ouvir, mas por não dar atenção. Tinha ali muitos jovens que depois nós ficamos sabendo que eles eram ladrões, eram assaltantes, que roubavam bancos, que simplesmente se preocupavam com o dinheiro fácil. E o meu avô, todas as vezes que nós subíamos para ir à igreja, que eu ia com ele, ele sempre deixava o folhetinho com cada um daqueles jovens. Minha mãe me lembra, a senhora lembra disso, né, mãe? Muitas vezes nós subíamos em grupo, minha mãe, eu, meu pai, meu avô, meus primos, meus irmãos, e esses jovens nunca davam atenção. Eles nunca davam crédito à pregação que o meu avô ali fazia para eles. E foram muitas vezes. Eu tenho certeza que mais de 10 vezes. Meu avô sempre deixava ali o folhetinho e falava: Jesus te ama, a gente congrega nesta igreja aqui na outra esquina, se você puder um dia, venha visitar a gente. Eu me lembro que uma vez um desses jovens foi visitar, mas ainda assim ele não deu atenção. E nessa esquina começou a diminuir o número de jovens ali. E a gente não entendia. Eu não entendia, eu era muito novo para entender. Até que um dia nós estávamos no culto de ensino, se não me falha a memória, numa terça-feira. E durante aquele culto ali, o culto rolando, houve os louvores, teve as oportunidades, e durante uma dessas oportunidades, a gente ouviu um carro passando a milhão, numa velocidade enorme. A nossa igreja era como se fosse aqui, o carro passou para lá. E passou alguns segundos, a gente ouviu de novo o barulho do carro voltando. Quando a gente
ouviu que o barulho do carro cessou, a gente ouviu barulhos de tiros, de pelo menos uns 10 tiros ali. Pelo menos 2 armas ali foram descarregadas. E deu medo. A gente viu os porteiros da igreja, que antes ficavam como os nossos aqui, na calçada, para fora do portão. E eles entraram correndo e fecharam uma das portas da igreja. E muita gente ali, o culto rolando ainda, mas muita gente ali assustada, preocupada, e alguns saíram para ver. Eu não tive coragem, porque eu ainda era muito pequeno. Eu ainda era adolescente. Mas depois que eu saí, ainda estava ali, a alguns metros da igreja, a mais ou menos 20 a 30 metros da nossa igreja. Um desses jovens foi baleado e ele teve pelo menos 10 perfurações de balas no seu corpo, alvejados. E naquele momento eu lembro que eu fiquei com muito medo. Não pela violência, não só por isso, mas pelo fato de que o Senhor, Ele possa ser que nós não vivamos esse arrebatamento. Possa ser que nós vivamos também. Mas como Ele diz na sua palavra, que Ele virá como ladrão. E para aquele jovem, Ele veio. Como Ele pode vir a cada um de nós. Aquele jovem talvez não teve a oportunidade de confessar, de retornar ao Senhor. E foi apenas isso que eu pensei. Senhor, poderia ser com qualquer um de nós aqui. E se fosse com qualquer um de nós? Como estaria a sua vida hoje? Aquele jovem não teve uma oportunidade, uma última oportunidade, mas foi pregado para ele. O evangelho foi levado a ele, através da vida do meu avô e quem sabe de outros. Mas ele não deu crédito, assim como as pessoas não deram créditos na época de Noé. A vida dele se findou. E só quem pode dizer se ele foi ao inferno ou subirá aos céus é o nosso Senhor. E quem sabe nós estejamos vivendo uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida de entrega, mas pode ser que muitos de nós não estejam vivendo essa entrega. Muitos de nós possa ser que esteja olhando para si, para a sua vida e perguntando: Senhor, será que tem esperança para mim? Será que eu mesmo sendo tão falho, será que eu mesmo sendo tão errante, será que ainda há esperança para mim? Esses dias lá em casa a gente até estava comentando sobre isso, sobre como foi difícil a nossa infância, a nossa juventude, como era difícil para as crianças que não tinham uma condição boa naquela época. E nos dias de hoje ainda é difícil. Só que nós comentamos ainda, foi até a Júlia que disse, quando eu vivia ali sem o Senhor, sem a vida do Senhor, eu não via esperança. Eu não tinha esperança, eu não tinha sequer a noção que poderia ter uma vida melhor. Mas depois que eu aceitei Jesus, mesmo vivendo em dificuldades, mesmo vivendo não com o luxo que eu gostaria de ter, não com o conforto que eu gostaria de ter, mas lá no fundo, lá no meu interior, eu tinha uma esperança. Eu tinha a esperança que é melhor estar neste mundo, vivendo com Jesus, mesmo que em dificuldades, do que vivendo sem Ele. E há esperança para você. Ainda há esperança para nós. Se de repente você se encontra com uma tristeza profunda, se de repente você se encontra numa luta que você acha que não pode vencer, em tribulação, mas o Deus que é todo poderoso, Ele está aqui hoje, e Ele se faz presente dentro da sua vida. É só você dar lugar, que essa esperança chegará. Essa esperança está com você. Basta apenas você dar lugar e dar ouvidos à palavra do Senhor.
Aleluias, há uma esperança para você. E há um texto aqui na palavra do Senhor, em Apocalipse, no verso 22, que diz assim: essas palavras são fiéis e verdadeiras, em breve irão acontecer. E há um outro versículo que diz: eis que presto venho, e bem-aventurado aquele que guarda esta palavra, que guarda esta profecia. Aleluias. Este evangelho que nós vivemos, esta palavra que nós vivemos, ali em Provérbio diz que nós não devemos reter para nós, que o nosso evangelho, ele tem que ser partilhado, ele não tem que ser guardado, assim como não foi guardado com os discípulos, assim como não foi guardado com Jesus, com Paulo, que eles partilharam o máximo que eles conseguiram. Nós devemos buscar a sabedoria, o discernimento do Senhor, buscar o nosso propósito, o nosso chamado, e partilhar isso com outras pessoas na igreja, com outras pessoas nas ruas, com outras pessoas no nosso trabalho, com outras pessoas na nossa faculdade, na escola, assim como o pessoal do Zoe vem fazendo um trabalho lindo, onde ali eles entregam não somente comida, mas entregam o principal alimento, que é a palavra do Senhor, a pessoas que não sentem esperanças, a pessoas que talvez tenham desistido de buscar uma esperança. E é isso, a missão que nós devemos cumprir e fazer. E se de repente você ainda não encontrou essa maneira, se de repente você ainda não encontrou, só existe um jeito de você começar essa missão na sua vida, se você ainda não a faz. Tem uma frase que diz: a melhor maneira de começarmos alguma coisa é começando. É simples. É só você começar, dar um passo, e o Senhor colocará o chão. Pense em alguma coisa, e o Senhor estará ali com você naquele pensamento, de repente dando discernimento e sabedoria para fazer com que aquele pensamento se concretize. Tenha essa palavra no seu coração. Se você quer começar algo, apenas comece. Não tenha medo do que as pessoas, se as pessoas irão dar ouvidos a você ou não, do que as pessoas possam falar ou possam enxergar a seu respeito. Apenas comece. A palavra de Deus em Mateus 28 diz: ide, fazei discípulos a todas as nações. E é isso que nós devemos fazer, é isso que nós devemos buscar. Fazer discípulos em todas as nações. Porque nós vemos aí, tem nações que não acreditam em Deus, que idolatram a outros deuses, ou que vivem em guerras, em aflições, passando fome. Quem sabe a palavra do Senhor é pregada ali, mas eles não dão ouvidos. Não dão ouvidos aos missionários, não dão ouvidos àqueles que estão ali dispostos, que começaram a boa obra, que começaram a falar, a pregar o Evangelho do Senhor. E eu gostaria de terminar essa mensagem com um versículo, na verdade com uma frase, que está ali em Eclesiastes, no capítulo 1 e no verso 2. Que um homem, dono de toda a sabedoria, um homem que pediu a sabedoria ao Senhor, e esse homem ele teve inúmeras riquezas, ele teve inúmeras mulheres, ele teve de repente o que ele queria ali, era só ele dar um estalo no dedo e pedir, que ele tinha o seu pedido ali alcançado. Um homem que disse: depois de tudo isso que vivi, a minha mocidade, depois que eu estava adulto, mas na minha velhice eu percebo que vaidade de vaidades, tudo isso é vaidade.
Riquezas são vaidade. Casamentos, vaidade. Carros, vaidade. Ele diz que até alegrias que vivemos aqui é vaidade. Porque na verdade, a nossa maior alegria, a alegria que não cessará, está no Senhor. Está em estarmos um dia na casa do nosso Senhor. E em Apocalipse, capítulo 3, esse eu gostaria de ler com vocês, a partir do verso 20. Jesus, através da revelação da Tua palavra, a João disse: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ouça, dê crédito à palavra daqueles que estão aqui, falando que há uma esperança, falando que você tem que pregar a palavra do Senhor, mas principalmente que o Senhor virá para nos levar e nos encontrarmos um dia com Ele na mansão, onde ali haverá muros de jaspe, onde haverá ruas de ouro e onde haverá ali um rio como cristais. Então, o que mais você quer? O que mais nós precisamos? Se não estarmos ao lado do nosso Senhor, glorificando a Ele, vivendo para Ele, e estarmos um dia na eternidade, sendo felizes para o resto das nossas vidas. Então eu te pergunto, o que você tem feito com a oportunidade que o Senhor te deu de viver nesta terra? Será que você tem apenas dado ouvido às coisas terrestres? Ou será que você tem dado ouvido às coisas do reino? Então reflita, o que você tem feito com a oportunidade de estar aqui neste lugar? E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.